Vasco já tem 2 desfalques confirmados para o jogo de domingo contra o Ceará. E isso está deixando o Diniz com muitas dúvidas para formar a nova defesa para esse jogo que é decisivo em São Januário amanhã. Vamos falar também da maior e melhor contratação do Vasco nessa janela. Já são 3 meses de trabalho e olha, tá indo muito bem, hein? Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto para a notícia aí. Olá Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz e hoje entrando no ar o nosso programa de sábado, né? Sábado a gente não tem, né, o nosso Café do Gigante, o Almoço Gigante, o Resumo Gigante, nós não temos nosso programa, temos o vídeo de sábado, onde a gente vai trazer um resumo das principais notícias e vamos começar falando do jogo de amanhã, Vasco e Ceará em São Januário, um jogo importantíssimo, né? Vasco precisa vencer de qualquer maneira para começar a tentar se colocar na parte de cima da tabela. Agora, o Vasco tem 2 desfalques na defesa, né? E 2 desfalques importantes. Primeiro é o Hugo Moura, que está suspenso, não vai poder jogar. E aí é possível que o Fernando Diniz coloque Robert Renan e o Lucas Freitas. O Lucas Freitas fazendo boas partidas, seria injusto tirar ele do time. O Robert Renan entrou muito bem num jogo grande contra o Botafogo. Apesar de ser estranho 2 zagueiros pela esquerda, o próprio Diniz disse que na coletiva não vê problema nenhum em jogar com 2 zagueiros com o pé direito ou com 2 zagueiros com o pé esquerdo. Ele diz que não tem problema, então é provável que ele coloque lá o Robert Renan pela direita, como ele colocou no clássico contra o Botafogo. O problema é que ele não tem nós não temos o volante vai ter que ser o Cocão. Thiago Mendes parece que ainda não está recuperado. E aí, outra opção que ele teria é botar o Cuesta jogando, o Carlos Cuesta fazer a estreia pelo lado direito da zaga, que é a posição dele, foi contratado para jogar, jogador de seleção colombiana, não sei se ele já está pronto, se ele está bem fisicamente, ele estava em pré-temporada, né? Não sei se ele já pode fazer essa estreia. A nível de documentação, está totalmente regulamentado, poderia estar no jogo já. Deve estar no jogo, deve ir para o jogo, né? Pelo menos no banco de reserva, o Carlos Cuesta deve estar. Mas pode ser que ele se faça a estreia amanhã já como titular do Vasco, já que o Hugo Moura não pode jogar. E aí a dupla de zaga seria Carlos Cuesta e quem? Lucas Freitas ou Robert Renan? Lucas Freitas vem jogando bem, se é injusto tirar o cara. Então provavelmente o Lucas Freitas permaneceria com o Robert Renan no banco, que também é complicado porque entrou muito bem no jogo contra o Botafogo. Aí fica essa boa dúvida para o Fernando Diniz resolver. Agora, pode ser que jogue o Cuesta e o Robert Renan. Isso porque o Piton está machucado, sentiu, não foi uma lesão, não foi diagnosticado nenhuma fratura, nenhum edema, mas ele está sentindo dores, então ele vai ser poupado do jogo de amanhã. É possível que, em vez de inverter o Puma Rodrigues ali, o Robert Renan faça a lateral esquerda. Robert Renan, que na entrevista coletiva disse, né? Eu jogo de lateral esquerdo, de zagueiro pela esquerda, de zagueiro pela direita, jogo de volante, jogo até de 10, eu quero é jogar. Pô, então, qualidade aí parece que tem mesmo, né? O cara parece ter futebol. Eu falei aqui no pré-jogo do Vasco Botafogo que o Robert Renan era craque de bola. Ele com a bola no pé, ele é realmente muito bom. Ele tem umas decisões assim estranhas, esquisitas. Ele é meio menino maluquinho. Mas eu acho ele um bom jogador e uma grande contratação que o Vasco fez. Acho que o Vasco acertou nessa contratação aí de Robert Renan. Parabéns aí o Admar Lopes. Eu acho que vai ser um zagueiro que vai dar muita alegria para nós torcedores. Pode ser que ele venha como lateral esquerdo, já que o Piton não vai jogar. Aí faria a estreia do Cuesta com o Lucas Freitas e o Robert Renan pela lateral esquerda. E vamos ver o que vai acontecer para o jogo do Flamengo com a volta do Hugo Moura. Deve voltar já como volante, né? Deve voltar como volante titular. E deve entrar o Cocão. O Vasco vem muito mexido pro jogo do Ceará, mas é um jogo que tem que vencer. Mexido ou não mexido, tem que vencer. A gente vai falar mais desse jogo amanhã. Mas a gente vai ter vídeo aqui no canal e vamos ter também o pré-jogo, né? A gente faz o pré-jogo 1h15, 1h30 antes do jogo. A gente está entrando com o pré-jogo. Amanhã a gente confirma o horário, confirma tudo do nosso pré-jogo. Agora, a notícia do vídeo de hoje, né? Não é notícia, é um comentário, a gente vai fazer um comentário, né? Da melhor contratação do Vasco. Cara, a melhor contratação do Vasco até agora se chama Admar Lopes. Essa que é a verdade. Ainda não dá para analisar bem a janela dele a nível de qualidade dos jogadores que ele contratou. Mas a forma como ele vem trabalhando, isso dá pra gente destacar. Ele está 3 meses no Vasco. Na primeira semana que ele chegou, ele destravou a renovação do Léo Jardim e trouxe o Thiago Mendes. Foi o Paulo Pitombeira, não importa, mas ele conseguiu alinhar
e fazer essa ponte aí, já foi na gestão dele. Então ele renova com o Léo Jardim, que estava empacado desde o ano passado, e traz o Thiago Mendes, que é um bom jogador. Eu não tenho detonado o Thiago Mendes na sua qualidade, eu acho ele um grande jogador, acho o Thiago Mendes um cara que vai ajudar muito, só acho que é um jogador que vem parado de muito tempo e no futebol muito abaixo fisicamente, que é o futebol árabe, e aí ele vai demorar para pegar, né? E aí o Sócrates, só em fazer exercício físico, só se preparar, só nos treinos, a educação física dos treinos, o cara sentiu a panturrilha, já ficou fora de 2 jogos. Eu acho que nem para amanhã ele vai estar pronto, seriam 3 jogos amanhã. Acho que nem amanhã ele vai estar disponível ainda. Então, nota-se que é um cara que vai precisar de tempo. E aí, o que eu sou contrário é isso, você pagar um salário alto para um jogador que não veio para jogar. O Vasco precisa de jogadores que cheguem para jogar, como foi o Barros, né? O Vasco foi lá, buscou o Barros e o Barros entrou e agora é titular. Tá lá, assumiu a camisa de titular. Eu nem acho que o cara às vezes precisa chegar para ser titular, mas tem que chegar jogando, chegar para se recuperar, para entrar em forma. Quando ele entrar em forma, acabou o campeonato. É isso que eu discuto da questão do Thiago Mendes. Mas o Admar Lopes tem feito bons negócios, são apenas 3 meses de trabalho dele. Vamos dar um resumo aqui rápido. Em 3 meses ele renovou com o Léo Jardim, contratou o Thiago Mendes, e aí depois ele trouxe o Andrés Gomes, o Matheus França, o Carlos Cuesta e o Robert Renan. Esses 4 têm em comum um modelo novo de contrato. Ele está trazendo todos os 4 com empréstimo, com opção de compra. Sim, o Vasco ser refém da obrigação de comprar. Se bater meta, o Vasco é obrigado a comprar. Não. O Vasco tem a opção de comprar. Então o Vasco vai pagar por empréstimo, pode devolver no final do empréstimo, mas o jogador vai ficar emprestado no Vasco e o Vasco tem a opção de comprar se o jogador for bem. Isso é legal. Esse modelo de negócio que ele trouxe é legal. A única exceção parece que é o Matheus França. O Crystal Palace se emprestou para o Vasco, mas sem opção de compra, porque o Crystal Palace ainda tem interesse, ele é jovem, tem uma expectativa ainda no garoto. Vamos ver como é que vai se desenvolver esse ano no Matheus França no Vasco. Eles têm muita expectativa, não quiseram fixar valor no Matheus França. Acho que é a única exceção desse negócio. Mas ele trouxe o Carlos Cuesta, o Andrés Gomes, o Robert Renan, todos eles nessa situação. Ah, são grandes jogadores? Pô, não são. Se fossem grandes jogadores, assim, top na prateleira do futebol, não vinha pro Vasco. Essa que é a grande verdade. O Vasco não tem condições de contratar esses top dos top. Mas são jogadores bons. O Nuno Moreira também não é um dos tops e hoje é titular absoluto. E muito time já está querendo o Nuno Moreira. Então o Vasco tem que ter esse cuidado. Né? De como o Fluminense, quando pegou o Arias era um desconhecido, era um Zé Ninguém. Né? O Ferreira pegou o cara. Então o Vasco tem que quem está sem dinheiro, meu amigo, tem que peneirar. E o Admar Lopes parece estar peneirando. E trouxe, vai acertar, vai errar. Ok, ele vai acertar e vai errar, mas não vai trazer, eu acho que um jogador no estilo do Lloyd Augusto, que não é jogador de futebol, o Jean Davi, que não é jogador de futebol. Então eu acho que esse tipo de erro ele não vai cometer, diferente do Marcelo Banana, lá, o Marcelo Santana, que não tinha expertise nenhuma para o cargo, ficou 1 ano lá porque era amigo do Felipe. Essa que é a verdade. O Admar Lopes é profissional, tem contato, conhece bem a Europa. A chegada do André Lopes é um trabalho do Admar Lopes direto lá no início da França. Ele tem contato com os caras, ele conhece a diretoria, ele é querido lá. Foi a palavra dele que o Vasco vai pagar o empréstimo de forma correta, que o Vasco é um clube em recuperação judicial, então ele botou o nome dele. Olha, bem legal a trajetória do Admar Lopes. Me agrada muito o diretor de futebol de Admar Lopes. Depois disso, ele ainda trouxe o Barros, né? Ele trouxe o Barros. Ele falou, o Vasco não pagou nada, a grande jogada do Admar. Não foi assim. O Vasco acabou gastando, deixando de receber um dinheiro que tinha. Mas eu já falei isso em outros vídeos. Mas o importante é que ele trouxe o Barros, está sendo importantíssimo agora. Mas depois da contusão do Jair, contusão do Tietê, se a gente não tem o Barros, a gente estaria numa situação muito pior. Legal que ele conseguiu trazer o Barros a tempo. Então hoje você tem o Barros, dá para esperar o Tietê se recuperar. Eu acho que o meio campo vai ser Barros e Tietê lá na frente. Acho que, olha, pelo contrário, estou achando que o meio campo agora vai ser Hugo Moura e Barros lá na frente. Acho que vai ser o nosso meio de campo. Tietê voltar, vai ter que remar para pegar o lugar do Barros. O Barros está jogando pra caramba, mas vai ser uma briga boa, né? Além disso, ainda conseguiu vender o João Vitor por 4 milhões de euros. Um cara que estava desgastado com a torcida, saiu, né, por 4 milhões de euros, venda definitiva, 100% da parte que o Vasco tinha, e vendeu o Luiz Gustavo por 5 milhões de euros para o Bahia, para o Grupo City, né? Mas vendeu para o Bahia. Eu não concordei muito com essa venda, mas foi só por 70% do atleta. O Vasco manteve 30%. Eu não gostei muito. Primeiro que era um jovem da base do Vasco,
que podia estar jogando, é um bom nome, vai se tornar um grande jogador, e o segundo porque o Vasco vendeu ele para o Bahia. Mas isso são detalhes, eu não gostei muito, mas a nível de negócio, ele acaba fazendo um bom negócio. Ele mete 5 milhões de euros num jogador com 70% só, né? O Vasco manteve 30% da negociação. Se for revendido, se o City revendeu o Luiz Gustavo, o Vasco tem 30% da grana ainda. Então, pode ser um jogador que possa gerar ainda mais lucro lá na frente. Ok, não é uma coisa que me agrade você vender, mas vendeu bem. Não vendeu base por 1 milhão, por 500 mil, por 700 mil. Vendeu um zagueiro por 5 milhões. E é um zagueiro que poderia sair por mais se firmasse como titular. Também seria uma aposta. Teria que firmar o jogador como titular. E aí o Lucas Feito não está dando espaço. Ele não jogaria esse ano, talvez. E aí você perderia uma oportunidade. Eu entendo. Então o clube precisa de dinheiro. Eu não concordo muito, mas eu entendo a necessidade de fazer. Eu não vou criticar. Só não gostei de vender para o Bahia. Você vendeu uma joia sua da base para um concorrente dentro do Brasil, acho estranho, acho ruim. Mas foi negócio e não foi um negócio de todo ruim, né? 5 milhões por 70%. Ainda conseguiu tirar o Esforça, né, que tá desde o ano passado, o pessoal tentando tirar o Esforça. Ele chegou em 3 meses, emprestou o Esforça para o Juventude, emprestou o Lloyd para o Rizespor, rescindiu o contrato do Alex Teixeira. Pô, olha quantas coisas esse cara tá fazendo, cara. Ele reduziu a folha, né? Tirou 5 jogadores, João Vitor, Luiz Gustavo, esse gerando lucro, reduziu a folha e gerou lucro para dentro do Vasco, né? Um vendeu por 4 milhões e outro por 5. E os outros 3 saíram com os clubes pagando o salário integral, com exceção do Alex Teixeira, que foi rescisão, não está indo para clube nenhum, né? Mas os outros 2, então, o Sforza e o Lloyd, foram emprestados com os clubes pagando o salário integral do jogador. Então o Vasco realmente aliviou a sua folha. E ainda teve o Alex Teixeira, que ele, na ideia, na conversa, conseguiu rescindir o contrato do Alex Teixeira. E também parabéns ao Alex Teixeira por entender que não é mais o momento dele no Vasco, não cabe mais. Mas como vascaíno, abriu mão, não ficou sentado no contrato, não ficou prejudicando o Vasco, até porque não precisa, tem grana para isso, tem uma família unida, feliz, é vascaíno pra caramba. Então a gente tem mais que agradecer ao Alex Teixeira pela sua vascainidade, por querer ajudar. Ele não estava ali querendo roubar o Vasco. O cara estava querendo ajudar o Vasco. Não está dando, realmente não está dando. Então eu saio. Legal, bacana, papel de homem. Foi legal. Talvez faltou essa conversa com o Alex Teixeira. A gente fala, Alex Teixeira não sai. Talvez faltou alguém chegar com essa conversa com o Alex Teixeira. O Admar Lopes chegou e resolveu o problema. Legal. Eu acho que, por enquanto, a melhor contratação do Vasco no ano é a Admar Lopes. E você? O que você pensa disso? Comenta aí no vídeo. Qual o seu pensamento com o Admar Lopes? Eu estou gostando da forma como ele está trabalhando. E olha, o cara só tem 3 meses. Quero ver na janela do final do ano, né? Do início de ano. Como é que ele vai se comportar aí. Dizem ainda que ele ainda está tentando botar Maurício Lemos e Jean Davi. Aí eu acho que ele vai ganhar estátua em São Januário. Se ele consegue tirar o Jean Davi e o Maurício Lemos do Vasco ainda esse ano, ainda esse mês, vão ter que pagar com salário até o final do ano, pô, aí, meu amigo, aí faz um busto, pelo menos um busto para ele ali. Tem o Almirante, aí quando descer as escadas ali, quando descer um pouquinho, tá chegando, bota um busto do cara ali, pô, dentro do gramado, alguma coisa assim, ali perto da torcida, quando divide, né, na divisão da social ali, bota ali o busto do cara. Porque, pô, é um trabalho espetacular. Você tirar o Jean Davi do Vasco, que ninguém conseguiu até agora, só conseguiram trazer ele. Mas dispensar o cara, não conseguiram, não tiveram imaginação nem competência para fazer isso. Vamos ver se o Admar Lopes é o cara que vai resolver esse problema aí. Valeu, um grande abraço, fique com Deus, até amanhã. Amanhã tem vídeo no canal, já mais ou menos na hora do almoço, mais ou menos vai ter um vídeo aqui no canal. E depois a gente vai entrar mais tarde, ao vivo, no nosso pré-jogo de Vasco da Gama e Ceará, para mais uma vitória do Vascão, rumo à primeira página da tabela. Se bem que vem 3 pedreiras aí pela frente, mas a gente vai passar todos esses desafios. Assim, não vamos passando do Botafogo. Botafogo, favorito, vai amassar o Vasco, vai acabar com o Vasco. Tá aí, ó. Botafogo, desembarque pela direita. Acabou, tá fora da Copa do Brasil. Desembarcou da Copa do Brasil. Grande abraço, fique com Deus, até o vídeo de amanhã. Fui, tchau.